Boa noite, igreja. Tudo certinho aí? Então, nós tivemos a ideia de juntar as 4 pregações do mês de maio, para que a gente pudesse conversar junto com a igreja um pouquinho daquilo que Deus colocou no coração de cada pastor. É tão interessante que quando os pastores vêm pregar, ninguém nunca sabe de onde surgiu essa palavra, né? De onde surgiu, o que estava passando. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o tema central e fechar o mês de maio para que a gente possa pegar a metade do ano aí com mais novidade de Deus para a nossa vida. Então, quando o pastor Egon começou puxando a história da palavra do pastor Jean, e assim foi acontecendo, a ideia é que a gente pudesse hoje conversar sobre um pouquinho de cada palavra, a respeito do que Deus está querendo e está fazendo com a nossa igreja. Então, que você possa abrir o seu coração, é um momento diferente. Melhorou o som? Melhorou o som, gente? É um momento diferente, mas ele não deixa de ser reverente à palavra. Nós queremos, com graça e com amor, transmitir aquilo que Deus compartilha no nosso coração, em santidade, porque esse é o lugar onde Deus molda as nossas vidas para o dia a dia. Então, o pastor Jean, ele vai falar um pouquinho da palavra que ele iniciou a respeito de nós entrarmos na tenda com ele, depois o pastor Egon, a Pan e eu, e depois, no segundo momento, o pastor Jean vai finalizar o culto com uma explanação da palavra. Boa noite, meu pastor, seja bem-vindo. Boa noite de novo. Bom, que especial a gente poder fazer, irmãos, uma conversa com a igreja, né, nesse primeiro momento. Não precisa agora, Eni. Não precisa agora, tá, querido? Obrigado. Por enquanto, tá tranquilo. Bom, primeiro, queridos, quando nós precisamos entender ou voltar a compreender uma coisa muito interessante e principalmente importante do ponto de vista cristão e daquelas pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Uma coisa importante, queridos, a gente não pode deixar com que isso fuja do nosso coração e do nosso entendimento. O Espírito Santo vai usar pessoas, Jesus vai usar pessoas para falar com você. Você acredita nisso? Amém. O Espírito Santo vai usar pessoas para direcionar a tua vida, a tua jornada, o teu destino. E ele vai fazer isso através da palavra, queridos. A palavra de Deus deve ser aquilo que nós devemos ter mais zelo nessa vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está nos levando para a eternidade. E quando Deus fala, quando Deus trouxe essa palavra para o meu coração, como pastor dessa comunidade, essa direção, Deus está convidando a igreja para se recolher para a tenda, para o quarto, para subir o monte. E ele me dá como base Êxodo 33. E uma coisa muito, muito legal de entender, e assim, e libertadora, irmãos, é que quando Deus entrava naquela tenda, e transferindo isso para hoje, quando Deus entra no quarto que você fecha a porta. Pastor Jean, só uma coisa. Que interessante isso, né? Como é que se faz isso no dia de hoje? Porque quando o pastor vem pregar, parece que é tão fácil na igreja. Entra no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Como é que monta essa tenda no dia de hoje? Como monta a tenda no dia de hoje? Primeiro, nós precisamos tomar uma decisão. Segundo, eu vou tomar uma decisão sabendo que eu preciso. Eu acho que aqui a gente tem 2 elementos
importantes e principais de entender que para a gente realmente ter um tempo a sós com Deus, eu preciso decidir, eu preciso reconhecer que eu preciso. E que viver na agitação é necessária e nós estamos inseridos nisso, queridos, correria e trabalho e etc, família e tal. Mas isso não pode e não deve roubar o crente do quarto secreto, do lugar secreto. Isso é uma decisão, pastora. Isso é uma decisão que parte do reconhecimento de que eu preciso ir para aquele lugar. Porque se tem lugar para tanta correria e tanta coisa, a gente pode priorizar por onde a gente quer começar, né? Sim, se tem... bom, a palavra é priorizar, né? Amém, queridos? Os irmãos estão conseguindo entender, assim, ó, a seriedade que é esse tema que o Espírito Santo conduziu no coração dos pastores e da nossa irmã querida aqui, Pamela, essa direção para compartilhar com você. Será que você consegue crer e acreditar que essa é uma palavra de Deus para a tua vida? Amém. Que Deus está nos chamando para esse lugar. É isso. Então é como que... Senão eu vou, né? Não, parou, já deu seu tempo. Então a gente não vai montar uma tenda aqui, né? Mas a celebração é uma tenda que nós montamos em conjunto. É o nosso tempo em comunhão juntos. Mas lá no secreto, lá no dia a dia... Se você não sabe montar uma tenda, né? Então depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas dentro desse movimento, o pastor Egon chegou dizendo o que a gente busca lá na tenda. Então, boa noite. A paz. Nossa, é uma maravilha ficar sentado aqui. Isso tem que continuar, pastor. As pregações têm que ser assim, a gente sentado. Uma aqui. Roda de conversa, isso, não é? Nossa. Sofá bem mais confortável que esse. Pois então, não sei se vai aparecer o texto. Está aparecendo o texto de 2 Crônicas, o capítulo 7, os versículos 14 até 16. Né? A gente trabalhou e refletiu nesse segundo culto. Se no primeiro culto foi a questão de Moisés entrar na tenda, agora o segundo culto já se preocupou um pouco mais com a questão de santuário, uma coisa mais congregacional, uma coisa mais organizada. E dentro desse organizado, tem alguns aspectos ali dentro que são muito importantes para a vida cristã, para a nossa vida como cristãos. Emendando essa questão da pergunta da pastora, que eu acho que responde o que a gente faz na tenda, aqui tem uma sugestão, uma prática do que acontece nessa tenda. A primeira coisa é se humilhar, é abrir o coração, é o quebrantamento, né? Essa intimidade. Quando Jesus vai dizer em Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta e o Pai que vem em secreto te recompensará no secreto e você, né, terá uma intimidade lá. Essa intimidade começa com o quebrantamento, com o coração aberto, quando você se quebranta, quando você se prostra, quando você se humilha. Então ele vai dizer, se o meu povo, essa palavra povo é interessante você e eu colocar o nosso nome, se eu e você, que se chamamos e somos chamados pelo nome, entrar nesse lugar de intimidade, querer ter esse relacionamento, nós vamos nos humilhar. Então agora vem as dicas, né? Humilhar. Anota aí, gente, fica a dica. Humilhar, que é um primeiro ponto, são 4 pontos, né? Humilhar, o segundo é orar. Você vai dizer, mas humilhar já não é orar? Orar é relacionamento, né? Está se referindo a relacionamento. Então, é humildade, é prostração, é relacionamento com Deus. O pastor insistiu muito nisso, né? Eu acho que ele falou muito essa questão de amizade, né? Então, oração como amizade com Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que resgatar na teologia, né? Pastor, então o humilhar, ele muitas vezes as pessoas endurecem o coração
e não quer quebrantar, né? Porque a vida já está tão dura, os dias são tão difíceis. E, eu vou lá falar para Deus assim, assim, assim. Então, o humilhar, ele é uma coisa tão, tão gentil, tão genuína, um lugar tão seguro de você poder abrir tudo o que tem e depositar para alguém que é de extrema confiança. Não é uma humilhação exposta, mas é um confessar, um adentrar. Eu acho que temos que olhar um pouquinho o português. Humilhação é uma coisa e humilhar-se é outra, né? Humilhação eu posso estar sendo humilhar alguém e ferir alguém. E nesse lugar não é de ferimento, é um lugar de humilhar-se, de abrir o coração. Olha que coisa linda, dizer, gente. Eu sou desse jeito. Eu abro quem eu sou. Eu abro meu coração. Eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu tenho angústias, eu tenho barreiras, eu tenho minhas dificuldades, minhas mazelas, né, minhas alegrias, minhas tristezas. E aí eu acho que essa oração é a questão de relacionamento. O terceiro ponto é buscar a face, que eu acho fantasticamente bem traduzido pelo um texto mais antigo, que é a face, onde eu não busco agora mais Deus pelas mãos dele, pelo que ele vai me dar, mas eu quero olhar para ele, né? E tem um místico chamado, que fala assim, que a gente vai estar nessa intimidade, vai estar olhando para a face de Jesus até sentir dor de tanta paixão, né? É algo tão profundo que você só silencia, aquieta o coração, fica na presença, tem esse relacionamento de amizade, né? E o último é o converter, né? São esses 4 pontos, se você pegou aí, né? O converter é mudar dos maus caminhos e seguir o bom caminho, que é o caminho com Jesus. Primeiro, humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face. E quarto, se converter, né? E aí termina o texto, e eu terminei falando que para mim até hoje está mexendo muito, e nós cantamos isso, que Deus está de olho em mim e em ti. Deus está olhando para nós. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, quem eu sou. E Ele olha para a minha vida e para a tua vida com tanto amor, que Ele derrama o coração dEle. Amém. É de coração para coração. Amém. E eu não acredito mais em nenhuma pregação, por incrível que pareça, de repente eu estou confessando isso também aqui. Eu não acredito mais em pregação que não parte do coração de Deus para o nosso coração. Isso para mim perde totalmente o sentido. Porque se torna somente milagre, se torna somente busca de respostas sobrenaturais, quando na realidade o sobrenatural de Deus é que Ele dá o coração dEle para nós. E aí vai ter o nosso relacionamento de coração para coração. Eu desejo que você experimente isso, em nome de Jesus. Muito obrigada, nosso mestre. E algo bem legal, assim, que dizem que a face é quando nós conseguimos nos ver espelhado dentro de um olhar. Isso é tão pertinho, né? E é assim que Deus quer estar com a gente, né? Bem pertinho mesmo. Bom, e aí nós temos aqui a Pamela, que veio falar de um coração. Pastora Pamela, ela está devendo para a igreja cantar a música nova dela aqui, mas ela vai ficar boa da garganta e vai cumprir isso. Mas foi muito gracioso o dia que ela trouxe a palavra, né? Acho que com muita propriedade sobre criança, sobre o que ela vive em casa. Ela pôde compartilhar com a gente e a gente pode ouvir de novo um pouquinho dela. Bem-vinda. Boa noite, irmãos. Paz, amém. Então, essa questão de estar no meio de todos os santos me fez até perder a voz. Brincadeiras à parte, irmãos. Então, quando o pastor Egon, em algum momento lá da pregação dele, foi na parte da conversão, na verdade, que ele falou que a gente deveria se lembrar de se converter como as crianças, que Jesus falava sobre isso. Então, foi onde surgiu essa como se fosse uma paz de Deus em relação à palavra que eu deveria trazer. E o que Deus veio falar, né? Inclusive, até isso se conecta tanto em relação ao relacionamento, que o pastor Jean falou,
quanto em relação à humilhação, né? Esse se humilhar, na verdade. Porque a postura da criança perante o pai, perante o cuidador, perante aquele a quem ela tem essa confiança, é exatamente essa postura. Essa postura de uma abertura sem reservas. Eu não tenho vergonha de dizer nada, porque é a pessoa que mais me conhece. Né? E aí, quando eu trouxe essa palavra, né, sobre a questão das crianças, a primeira coisa que eu falei foi lá quando começa o capítulo de Mateus 18, quando os discípulos vêm perguntar quem é o maior. Né? Então, quando os discípulos vêm e perguntam para Jesus quem é o maior, Jesus tira o foco deles dessa nossa ideia de querer ter um lugar especial, de achar que talvez um título, né, uma roupa, um lugar, né, um assento no púlpito, né, um banco confortável, isso, né? Jesus tira o foco deles de dizer, olha, calma, não é bem assim. Sabe quem que é o maior? Aí ele traz uma criança. Aí a Thelma se levanta e vira lá para, olha só. É o Davi, filho da promessa. Quem que nós temos? Uma criança. Uma criança que está pertinho, que está olhando no olho, que a gente consegue ver o próprio reflexo, né? Essa inocência. Então, quando eu falei, acho que a primeira coisa que mais me chama a atenção nas crianças, que é o que Deus quer de nós, é o acreditar, né? O acreditar é uma das coisas que ainda mexem muito comigo. Por quê? Porque a gente, e eu falei sobre esse conceito de fé, e eu quero repetir aqui para vocês, né? Fé para mim é a gente ter esperança naquilo que Deus pode fazer, mas principalmente confiar no que Deus está fazendo agora. Que é o maior desafio, porque na verdade nós só temos o hoje, e no hoje nós temos vários desafios. E aí saber, ter essa certeza de que Deus está no controle desse hoje, isso é muito desafiador. E é isso que as crianças fazem com os pais. Elas simplesmente acreditam. Eu falei também sobre a inocência, né? Falei também sobre o coração limpo. Aquele coração limpo de que tipo briga com o amiguinho, mas não tem mágoa. Daqui a pouco já estão brincando de novo, não querem nem saber, né? Isso acontece entre irmãos, entre amiguinhos na escola, inclusive na salinha deve acontecer também. Eles estão compartilhando alguma coisa, de repente um quer, daqui a pouco vira para o lado, esqueceu, continua. E nós, né, muitas vezes, inclusive nessa semana eu fui muito confrontada em relação a isso, porque eu preciso ter uma atitude de perdão em relação a uma pessoa. Esse perdão verdadeiro que eu não posso ficar lembrando do que aconteceu, né? De voltar a ter um relacionamento. E é para isso que Deus nos chama, para sermos como crianças. E só para fechar, Jesus disse que quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Fica a dica, então. Isso é uma coisa bem séria. Obrigada, querida. Então, gente, estão gostando? Estão curtindo? Você pode curtir e compartilhar. É isso aí, arrasta para o lado, essas coisas. O que a gente quer mesmo é que a palavra chegue até você de um modo verdadeiro e eficaz. Então, na outra semana, então eu compartilhei a palavra, e o texto que ficou muito expressivo para todo mundo foi aquele: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas o texto que eu quero compartilhar hoje, e que foi a minha inspiração, seguindo desde a tenda, porque eu sou assim apaixonada pelo movimento que Moisés fez. Então, o texto é o texto de João 12, quando Jesus, ele diz que a alma dele estava extremamente perturbada. Então, eu vou fugir desse momento, o que eu vou fazer? E aí, ele declara o que ele vai fazer. Ele vai pedir para Deus: Pai, glorifica o teu nome. Que em toda a nossa vida, os nossos dias, nas nossas situações mais difíceis, a gente consiga olhar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Pai, glorifica o teu nome. Essa é a oração que Deus sempre vai responder na nossa vida.
Mas para a gente chegar nesse ponto, não tem como se a gente não adentrar numa intimidade com Deus. Na leitura da palavra, na oração, no confessar, no abrir o coração e ser como criança. Então Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. E a gente sabe o que essa marca da história nos trouxe. Ele morre na cruz e ele não fica preso nisso, ele ressuscita e o evangelho chega até nós. Estamos em 2022 e Deus está dizendo, quem eu vou enviar para que isso continue? Pai, glorifica o teu nome na minha vida, em todas as situações. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus, que a nossa vida, o nosso viver, não fique tão humano que ele morre aqui nessa vida. Mas nós temos uma eternidade, nós viemos de Deus, falei sobre isso, nós vivemos para Deus e um dia nós voltaremos para casa. Então, nesse tempo, que a nossa oração, que o Evangelho Eterno, que essa igreja, você que está aqui e você que vai ouvir isso, possa entender que Deus hoje quer se manifestar e Ele se manifesta através das pessoas, através da tua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, na situação mais difícil, nós podemos tirar sim o nosso ego e colocar do ladinho para que Deus cuide dele e pedir, Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Então, essas foram as semanas que nós passamos. Nosso desejo é que essa palavra te alcance, te abençoe e a gente vai dar continuidade nela agora com o pastor Jean. E antes eu quero agradecer a Deus por essa igreja, pelo conselho da nossa igreja, que tem sempre estado junto com os pastores, e nós queremos abençoar e honrar a vida do pastor Egon, que fez aniversário ontem, e a igreja tem dado um presentinho, é um mimo, um mimo. Não tem como o pastor Egon pagar e nem manifestar em coisas tudo que a tua vida representa para nós. Não é, igreja? Estão comigo nisso, né? E é uma gratidão a Deus por ter unido as nossas vidas aqui, podendo servir ao Senhor. Então, para encerrar esse nosso momento, pastor, parabéns. Igreja, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos continuar preparando o nosso coração para a palavra, que vai continuar sendo manifesta através da vida do pastor Jean. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. O convite do Senhor é para que você entre na tenda, desenvolva intimidade com Ele, tenha um coração como de criança e que em tudo você possa dizer, Pai, glorifica o teu nome. Pai, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e em todas as situações que nós passamos, que o teu nome seja glorificado. Senhor, nós oramos e pedimos mesmo, manifesta aqui a tua vontade, manifesta aqui o teu poder, nos coloca, Senhor, com ouvidos atentos à tua voz e que tudo quanto vamos fazer seja para o Senhor. Deus, ministre o coração de cada um aqui, se tem uma necessidade especial, se tem um sofrimento, Deus, que em tudo o Senhor seja o centro da nossa vida. Em Ti nós encontramos cura, em Ti nós encontramos libertação, em Ti nós encontramos a solução, porque viemos de Ti, vivemos para Ti, e vamos um dia voltar para casa e nos encontrarmos com o Senhor. Que os nossos dias sejam para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Igreja, olha para quem está do teu lado e diz para ele que a tua vida glorifique ao Senhor. Obrigado. Que a tua vida continue glorificando o Senhor.
Graças a Deus, que bênção. Evangelho Eterno também inova, né, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Bom, vou continuar aqui esse tempo tão gostoso da palavra, tão maravilhoso. E quero falar com você mais um pouquinho sobre isso. E quero pedir para você, querido, continue com o teu coração aberto aí. Porque o Espírito Santo, obrigado, Eni. O Espírito Santo está fazendo desse tema, se a gente pode dizer assim, uma palavra mais técnica, mas ele tem feito, queridos, uma fonte que jorra esse mês, né? E como nós falamos agora, nós entramos nesse mês de maio, irmãos, falando sobre o relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Ou seja, o nosso relacionamento com o Pai e o nosso relacionamento entre nós, que é tão importante quanto o nosso relacionamento com o nosso Pai. Por isso não dá para a gente falar do ponto de vista de relacionamento só com o Pai. Porque o relacionamento com o Pai tem que chegar em algum lugar, queridos. E esse algum lugar é você. E esse algum lugar é a tua família. Esse em algum lugar é os teus filhos. Esse em algum lugar é o teu casamento, a tua esposa. Esse em algum lugar não é um lugar geograficamente falando, é uma pessoa. Esse em algum lugar é as pessoas com quem você convive no trabalho. É assim que funciona relacionamento vertical e relacionamento horizontal, onde o Senhor tem nos chamado nesse mês, queridos. Escuta só a igreja Evangelho Eterno, onde o Senhor chamou e tem chamado essa igreja para se recolher. E isso é muito importante a gente entender. O Senhor chamou a igreja para o secreto. O Senhor tem chamado a igreja, não só a igreja Evangelho Eterno, mas toda a igreja deste mundo, todo o povo dele, Deus tem chamado para que esse povo suba o monte. E lógico, queridos, que tenda hoje para nós é uma figura de linguagem. Você consegue entender isso? Monte é uma figura de linguagem. Quarto é uma figura de linguagem também, apesar de ser um espaço com a portinha fechada, para que a gente possa ter um relacionamento pessoal com o Pai. Mas essa é a convocação que o Senhor tem feito esse mês para nós, e isso é uma grande bênção. Você pode concordar comigo, irmãos? Isso é uma grande bênção, queridos, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. É uma palavra de Deus para a minha vida. É uma convocação direta de Deus, através do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo para falar com o povo dele. E Deus está chamando eu e você para o secreto. E isso é uma grande bênção, isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas isso é muito sério, queridos. Escute só, irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque se Deus está chamando, é porque nós não estamos lá, queridos. E a gente precisa saber disso. Se Deus está falando, vem para o secreto, gente. Vem, sobe o monte, povo. Sobe o monte para estar comigo. Sai do arraial, sai da agitação. Porque eu preciso falar com você de maneira saudável. E eu tenho coisas para falar para ti audível. Para você ouvir com clareza. O Espírito de Deus quer falar comigo e com você com clareza, queridos. E isso é maravilhoso. Mas é sério. Precisamos retomar essa prática.
Irmão, você pode dizer um amém comigo, querido? Você está comigo aqui? Nós precisamos retomar essa prática. E eu vou dizer uma coisa para você: muito das lutas e dos enfrentamentos que nós temos e das fraquezas que muitas vezes a gente passa e das decisões incorretas, insensatas que muitas vezes eu e você tomamos e fizemos, é pela ausência do secreto, meus irmãos. Porque nós estamos fazendo muito mais pela nossa cabeça, pela maneira como nós pensamos, pelo nosso intelecto, pela nossa força que nós temos. Estamos fazendo muito mais desse ponto de vista do que do ponto de vista de realmente tirar um tempo de qualidade para estar com Ele, para ouvir Ele como um amigo fala com outro amigo. Irmãos, é uma convocação. Deus está chamando a igreja dele na terra para intimidade, pessoalidade com Ele. Queridos, mas não adianta você fazer isso andando de carro no trânsito, pessoal buzinando, e o cara te dá uma fechada, e daqui a pouco tu já fica com vontade de falar um monte de coisa para ele e você não fala. Não adianta, isso não é lugar secreto. Se você defende essa modalidade de lugar secreto, eu quero dizer para você, você está errado. Se fosse assim, Jesus falava com o Pai em intimidade, no arraial, no meio do povo, no meio daquela multidão que seguia Ele. Não é assim, queridos. Deus está nos chamando, e chamando a mim e a você, e glória a Deus por isso, para lugar secreto, tempo de intimidade, lugar para fechar a portinha, desligar o celular. Isso precisa de tempo, queridos. Por isso eu digo para você, é bom a gente rever a nossa agenda. Eu sou pastor dessa comunidade, já falei aqui algumas vezes, tenho empresa, tenho 3 filhos, tenho casamento, tenho uma mãe doente, que eu cuido dela há muitos anos. Mas como eu falei aqui enquanto estava sentado, nós precisamos de 2 coisas, irmãos. Isso aqui é uma revelação da palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Então, eu vou falar uma coisa bem séria para você, querido. Escute aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Eu tenho essa demanda, essa vida nossa, bastante coisas. Mas como eu falei, são 2 coisas necessárias. Primeiro, reconhecer que eu preciso. Primeira coisa. Reconhecer no coração. Reconhecer na vida. Reconhecer na intimidade. Reconhecer na mente. De que eu preciso. Primeira coisa, depois tomar uma decisão e começar a buscar o Senhor na intimidade. E isso, queridos, você não precisa ser um expert na Bíblia, você não precisa ficar 3 horas orando, queridos, isso aí, você não precisa ter uma apresentação formal para falar com Deus, você não precisa botar uma roupa diferente, você não precisa não cortar o cabelo, isso não precisa, irmãos. Senão a gente pega esse texto tão lindo, tão maravilhoso da palavra de Deus, que diz que quando Moisés, aquele abençoado, entrava na tenda, como é que Deus falava com ele, queridos? Face a face, como um amigo fala com outro amigo. Desconstruindo um monte de coisas da nossa cabeça. Um monte de coisas que ficam entre nós e o Senhor. O Senhor quer falar com você como você é, quem você é. Nós não precisamos assumir alguma coisa para ir para lá. Querido, se o teu relacionamento e o teu amor por Ele não for suficiente para te levar lá, não precisa assumir outra coisa, irmãos. Não precisamos botar outra coisa para ir para lá. Nós queremos ir, porque lá Ele fala
como um amigo fala com o seu amigo. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Você pode dizer um glória a Deus? Eu estou feliz porque eu faço parte de um povo feliz. Eu estou feliz porque eu faço parte de um povo liberto, queridos. Eu estou feliz porque eu entendo que quando eu estou na presença de Deus, diante da palavra de Deus, nada mais importa, nem celular, nem conversa, nem nada. É a palavra de Deus que importa. E eu tenho zelo por ela. E só estou aqui porque eu tenho zelo por essa palavra. E se você não tem, trate de ter, querido. Por favor. Porque senão a gente não aguenta o tranco. Precisamos ter zelo por essa palavra, porque ela alimenta, ela salva, ela cura. E ela nos leva para a eternidade. Você pode dizer um amém? Ela nos leva para a eternidade, irmãos. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que é esse negócio de eternidade aí. Mas que bom que você ficou sustentado, alimentado, conduzido pela palavra dele, querido. Porque é só assim que eu e você vamos conhecer a eternidade. E eu quero dizer para você, sem tenda nós não conhecemos a eternidade. Sem lugar secreto, eu e você não vamos conhecer eternidade. Se nós não formos como crianças, como falou a nossa irmã, não conheceremos a eternidade. Se a gente colocar um monte de formalidade e religiosidade diante de nós e Deus, nós não vamos conhecer a eternidade. Por isso que ele fala, eu quero falar com você face a face, como um amigo fala com outro amigo. Isso é demais. Isso é quase uma poesia, queridos, da palavra de Deus. Isso é um convite maravilhoso. Isso é desconstrutor de muita coisa. Atenção, Senhor, agora eu vou entrar na tua presença e agora eu vou precisar cantar vários hinos para entrar. Não, irmãos, você pode entrar na presença dele assim, mas se não tiver uma decisão, se o teu coração não tiver nele, querido, vai ser só fala, só. Você pode entrar como você é, meu irmão e minha irmã, do teu jeitinho. Escute aqui, do teu jeitinho. Ele olha para o teu coração e fala, filho, que bom, vem para cá. Senta aqui nesse sofá aqui. Eu quero sentar, vamos falar, vamos conversar. E ali, irmãos, vão acontecer coisas que não vão acontecer em nenhum outro lugar que você vai pisar na tua vida. Ao final dessa caminhada, queridos, desse mês, em que nós ouvimos o Senhor nos chamando para o lugar secreto, Deus falou algumas coisas ao meu coração. Porque nós servimos um Deus que fala. Como eu falei na terça-feira, nós não servimos um Deus abstrato. Nós não servimos um Deus imaginário. Nós não servimos um Deus que eu tenho uma sensação gostosa. Ai, que bom, eu tenho uma sensação. Ai, que gostoso. Eu não sirvo esse Deus. Eu não sirvo um Deus estático, parado. Eu não sirvo um Deus estático, parado, que não está nem aí comigo. Você não serve um Deus estático, parado, que está distante de saber quem você é e como você está e o que você está vivendo. Você não serve esse Deus. Nós não servimos Deus pedaço de pau, pedaço de pedra. Nós não servimos o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus vaca, o Deus rato. Nós servimos o Deus vivo. Nós servimos o Deus eu sou, queridos. Eu e você servimos esse Deus. E esse Deus é vivo. Através de Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele venceu todas as coisas. E agora Ele escuta você e eu de maneira muito clara. E Ele responde a mim e a você de maneira muito clara, queridos. E nesse período
que nós estamos aqui, eu falei que isso não é uma brincadeira, e isso é muito sério. Esse período, esse mês onde o Senhor nos chama, Ele nos convoca, Ele faz uma convocação, Ele chama eu e você para a tenda, e quando nós começamos a falar sobre isso, o Deus vivo, o Deus eu sou, através de Jesus, Ele se agrada disso, e Ele fala, meu irmão e minha irmã. E Ele falou ao meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você para encerrar esse mês que nós estamos falando sobre isso. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou e a palavra de Deus para mim e para você. Por quê? Porque Deus fala. Por quê? Porque lá na tenda, é conteúdo de tenda que eu quero trazer para ti. E para isso, eu quero convidar você agora sim, abra lá em Isaías, lá no capítulo 43, do versículo 1 até o 5. Eu quero compartilhar com você, eu quero dividir com você conteúdo de tenda. Eu falei aqui quando eu preguei sobre a mulher samaritana, que quando ela encontra com Jesus e Jesus fala de coisas que só Jesus sabia, Jesus se revela para ela, revelando quem ela era. Jesus se revela para aquela mulher, revelando aonde ela estava. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando a gente vai lá, continua no texto, e quando ela vai argumentar para as pessoas, irmãos, olha só, quando ela vai argumentar, quando ela vai falar para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito, ela olha para as pessoas, olha o conteúdo que ela fala. Vamos lá conhecer Jesus, alguém que falou de mim, falou comigo daquilo que só Ele poderia saber e só eu sabia. Não é esse o Cristo? Porque Jesus fala comigo e com você. Eu quero dividir um pouquinho contigo aquilo que o Senhor falou para mim, falou ao meu coração, queridos, falou o coração do pastor dessa comunidade, e também quer falar o teu coração e a tua vida. O texto vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor. Isaías 43, versículo 1 até o 5. Profeta maior, Isaías 43, versículo 1 até o 5. Amém, queridos? Vamos lá, é uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de Deus para a minha vida, é uma resposta de Deus para esse tempo, irmãos. Então nós começamos lendo o texto, Deus começa falando assim: mas agora assim diz o Senhor. Você consegue entender isso comigo? Assim diz o Senhor, queridos, para mim e para você, que criou Jacó, que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Queridos, que texto maravilhoso. Como eu falei no começo, ele começa dizendo: assim diz o Senhor. Esse texto é uma profecia de Isaías, onde Deus fala através dele. Você pode dizer um amém?
E eu falei aqui, quando eu estava sentado, eu falei que Deus não usa mais o castiçal. Deus não usa mais objetos para falar com você e comigo. Deus vai usar pessoas. Deus vai se manifestar, vai manifestar o Espírito Santo, a vontade dele, através de pessoas. E é o que está acontecendo aqui, queridos. Portanto, quem fala não é o pastor Jean. Quem fala não é o profeta. É Deus que fala através do profeta. É Deus que fala através do pastor Jean. É Deus que vai falar através do Espírito Santo, através da vida de alguém, para falar contigo. Então, essa dinâmica espiritual, ela continua acontecendo nos dias de hoje. E isso é maravilhoso. E ele começa dizendo para nós, e isso é uma resposta, irmãos. Queria que ficasse isso claro para você, para a tua mente, para o teu coração. Isso é uma resposta de Deus quando Ele convida a igreja para o lugar secreto. Queridos, escute aqui, isso aqui é conteúdo de tenda para você. Quando eu li aquele texto de Êxodo 33, principalmente lá o versículo 11, ele termina dizendo que quando Moisés saía da tenda, ele ia para onde? Ele ia para o arraial, queridos. E o que ele compartilhava lá no arraial, queridos? O que ele levava para aquelas pessoas lá no arraial? Ele levava aquilo que ele vivia na tenda. Ele levava aquilo que ele escutava na tenda, irmãos. Você consegue entender isso comigo? Eu e você precisamos de tenda, precisamos de lugar secreto, sei lá, podemos dar milhões de nomes para isso, mas nós precisamos ouvir o Senhor de maneira séria, tranquila, saudável, porque tem um povo gigantesco que precisa ouvir e precisa receber aquilo que você vai ouvir e aquilo que você recebe lá na tenda. Precisamos entender isso, queridos. Quando nós saímos de lá, o povo não recebe, você não recebe. Por isso que a ausência é muito séria para nós como pessoa, para a tua família, para o teu casamento, e aí vai. Mas também para a missão da igreja. Igreja sem lugar secreto é fraca. Igreja sem subir um monte é fraca. Igreja sem subir um monte, queridos, não tem discernimento adequado para andar. Por isso que eu quero trazer para você o que o Pai falou comigo nesses dias. Eu quero trazer para você esse conteúdo. Irmãos, por favor, abra o teu coração e receba o que Deus quer falar. Por favor, queridos. Ele começa dizendo no versículo 1, não tenha medo. Eu quero falar pessoalmente para você. Escute aqui. Não tenho nenhuma preocupação do que eu estou falando aqui, e eu estou com o meu coração bem em paz. Eu quero falar pessoalmente para você, porque o Senhor falou pessoalmente comigo, e Ele está dizendo para você nessa noite, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do que você está vivendo, daquilo que você está passando, daquilo que tem gerado medo. Escute aqui, não tenha medo. Eu falo isso de todo o meu coração e bem tranquilo e em paz. Não tenha medo, irmão. Porque Deus chamou essa igreja para a tenda, é isso que Ele quer falar aqui para mim e para você. Isso aqui é conteúdo de tenda. Isso aqui é conversa de lugar secreto.
O pastor da igreja vai para um lugar secreto e ele traz essa palavra para você. Não tenha medo. Em nome de Jesus, não tenha medo. Sabe por quê? E ele responde porque nós não devemos ter medo de absolutamente nada. Não tenha medo do governo, não tenha medo do que pode acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque eu te remi, diz a palavra. A luz brilhou nas trevas, na minha vida e na tua vida. Há pouco tempo atrás, queridos, nós estávamos caídos em trevas, em condenação. Aí sim nós tínhamos que ter muito medo. Mas a luz brilhou na sua vida, na minha vida. Não tenha medo, queridos. Eu te remi, ele está dizendo, eu te perdoei. Você é perdoado, não há mais nenhuma condenação para você. Não tenha medo, porque se algo muito ruim poderia acontecer comigo e com você, seria morrer sem salvação. Seria viver uma vida 70, 80 anos sem conhecer Jesus, sem a luz de Cristo brilhar na minha vida e na tua vida. O governo de todas as coisas não pertence a mim, nem pertence a ninguém senão ao Senhor, inclusive o governo da tua vida. Não tenha medo. Eu falo isso aqui para você em nome de Jesus. Não tenha medo, porque o Senhor te perdoou. Você é perdoado. Você, querido, é amado. Você é amigo de Deus. Você é filho de Deus. Não tenha medo. Essa certeza deve nos fazer enfrentar os nossos desafios de peito aberto, queridos. Essa certeza vai e deve fazer com que eu e você enfrentamos todos os desafios e lutas que vão vir, mas com a certeza de que você é um homem, uma mulher perdoada, remida pelo sangue do Cordeiro. Nem potestade, nem demônio, nem absolutamente nada pode contra aquele que te perdoou. Nada, queridos. Precisamos assumir essa identidade bíblica, salvadora. Precisamos de novo transitar e conversar com o Pai sobre isso. E isso, queridos, ele ativa no meu coração e no teu coração essa realização, essa graça, essa fé, essa alegria e essa coragem, principalmente, quando nós separamos espacinho na nossa agenda para estar com ele. Ele vai falar essas coisas para você. Não tenha medo, Jean. Não tenha medo, Lucas. Não tenha medo, pastor Egon. Não tenha medo. Você é perdoado. Você foi lavado. Você é nova criatura. Não tenha medo. Isso é maravilhoso. Mas ele continua falando, queridos. Não tenha medo, eu te chamei pelo nome. Queridos, você só chama alguém pelo nome se você conhece. Sim ou não? Só chama alguém pelo nome se você conhece. Se você não conhece, você não sabe quem é. Como é que você vai chamar o João que está lá na frente parado se você não sabe quem é? Então, você só vai chamar alguém pelo nome que você conhece. É isso que Deus está falando para mim e para você. Eu sei quem você é. Eu te conheço pelo nome. Eu sou um Deus da pessoalidade. Antes de falar no arraial, eu falo com você. Eu conheço você. Queridos, eu te conheço pelo nome. Irmãos, eu não sei qual é o significado, eu não sei o que isso é para ti, mas eu saber que o meu Deus, o teu Deus, Ele que criou todas as coisas, esse Deus maravilhoso, realmente me conhece pelo nome.
Sidney, Jean. Isso aqui é a palavra de Deus para mim e para você. Eu quero amanhã de manhã levantar sabendo que Deus me conhece pelo nome, queridos. Isso é maravilhoso, irmãos. Se Deus te conhece pelo nome, irmãos, o que nós podemos temer, queridos? Eu quero encorajar a igreja com isso mesmo. O que nós podemos temer se o Pai me conhece pelo nome? Ele conhece a mim pelo nome. Isso é maravilhoso. Ele continua falando, não tenha medo, porque você é meu. Você não é mais deste mundo caído. Você não está mais nas garras de condenação de Satanás. Ele está dizendo, quando ele fala assim, queridos, você é meu, ele está dizendo, eu te assumi, Jean. Eu te assumi, Bruno. Eu te assumi. Quando eu me entreguei na vida do meu filho por você, eu te assumi, agora você é meu. Queridos, você sabe o que é isso? O que significa isso? Que maravilhoso que é isso? Essa certeza, andar, caminhar, viver, se relacionar, enfrentar os nossos desafios e as nossas lutas desse ponto de vista, com essa camisa vestida, de que Ele me conhece pelo nome e que eu sou dele. A Mayra falou um negócio aqui. Irmãos, você veio num lugar de esperança, queridos. Isso aqui não é lugar para gente meia boca, querido. Isso aqui é lugar de esperança. Isso aqui é lugar que a gente enfrenta luta e batalha e vai e tal, mas nós nos expomos à palavra de Deus, e a palavra de Deus tem essas poesias para nós. Essa revelação do coração de Deus para mim e para você. E Ele está dizendo, não tenha medo. Está encorajando você e a mim, queridos, a continuar, mas sabendo da forma como Ele nos vê e da forma como Ele quer se relacionar comigo e com você. E isso é demais para mim, isso é demais para o meu coração. Eu não sei como é que é para o teu coração, mas para o meu é demais. Isso aqui, queridos, é vida para mim, isso aqui é alimento para mim, isso aqui é convicção para mim, e eu espero que seja para você também. E você saia caminhando amanhã com essas convicções no teu coração, porque você veio numa igreja que tem esperança, e a nossa esperança é a palavra de Deus, e a palavra de Deus revelada para o coração do homem é fruto da intimidade com Ele, é fruto de um homem, de uma mulher, de um povo que se rende a Ele. Amém, queridos? Amém? E Ele continua falando, quando passar pelas águas, não tenha medo, pelos rios, eu estarei com você. Que a gente entenda algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, irmãos, isso quer dizer que vamos ter situações que vão ser extensas. Quer dizer que nós vamos ter travessias prolongadas de rios. Quer dizer que nós não estamos escapes disso. Você pode dizer um amém, talvez você está numa travessia prolongada, longa, um rio extenso. Meu Deus, pastor, não acaba mais. Pastor, é fundo, pastor, dá medo. Eu quero convidar você, quero falar para você, a partir de hoje, olhe um pouquinho para o lado e veja quem é que está do teu lado. Olha um pouquinho para o lado e veja quem é que está do teu lado, queridos. O irmão está aí, mas eu quero dizer para você, enquanto você está atravessando essas travessias prolongadas, extensas, difíceis, duras,
Eu quero convidar você, irmãos, a olhar para o lado e ver que o Senhor está do teu lado, porque é isso aqui que a palavra está dizendo. E você olhou para o lado, que bom, queridos, porque você vai ver o Senhor do teu lado, através do teu irmão. Você olhou para o lado, que bom, querido, porque isso é relacionamento do povo de Deus, e Deus vai se manifestar através do Isaac, através da Thelma. Sabe, queridos, é assim que funciona. Não se isole, não vá para o canto, não fique lá. Não faça isso, por favor. Travessias extensas, rios largos, dificílimos. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho, queridos. Eu tenho, de vez em quando, a gente vai, nada e vai, e você olha e pensa que está perto, quando você vê ainda você está longe, é extenso, é duro, é difícil. A gente chora, a gente grita, a gente faz um monte de coisas, mas o Senhor está dizendo que se você estiver passando por um tempo prolongado, por um rio extenso, fundo, Ele está dizendo para você, escute aqui, igreja, evangelho eterno, essa palavra é para essa igreja, eu estou contigo aonde tu está, não importa se é extenso, se é demorado, não importa se faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, o que importa é a certeza que você tem que saber de que Ele está ali contigo, é isso que importa, igreja, isso que importa para mim. E eu vou ver o Senhor através de pessoas. É assim que funciona, queridos. Relacionamento é assim que funciona. Por favor, precisamos entender isso. Esses dias, agora recente, nós fomos a 2ª vez na casa de um irmão. Teve um trabalho muito difícil lá. Difícil. O irmão 2 vezes fez costela na casa dele, queridos. Pensa que coisa. E tentando organizar e tal, os pastores junto ali e tal. Sabe, irmãos, mas a costela foi importante, nossa, uma delícia, eu quase não como isso, porque não gosto muito, né? Esse, magrinho desse jeito assim e tal, né? Quem dera fosse, o Sidney dá risada de mim, ele fala, tá bom. Mas irmãos, escuta só. Sabe quem que estava lá, queridos? O Senhor estava lá. Jesus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Nas conversas, nos olhares, nos sorrisos. Isso é bom, queridos, faz bem. Isso é maravilhoso. Inclusive, se alguém quiser fazer uma costela, pode me chamar, que eu vou lá. Em nome de Jesus eu vou lá. Tá? Jesus vai junto, né? Jesus já está lá, eu vou junto. Pode ser macarrão, pode ser macarrão, tá. Vocês conseguem entender, queridos, que Deus está nos levando nessa caminhada de relacionamento vertical, mas também horizontal? Queridos, é um convite para se recolher com Ele. E se recolher com Ele é se recolher contigo? Irmãos, consegue entender isso? Consegue decifrar isso comigo? Consegue encaixar essa peça do quebra-cabeça para a gente entender que Deus, Ele quer falar comigo e com você dentro dos relacionamentos? E isso é demais. Isso é bênção de Deus para nós. E ele continua falando, quando passar pelo fogo, você não se queimará. Olha só, você já imaginou uma cena como essa? Fiquei pensando, né? Às vezes, se você for pegar um isqueiro, você dá um toquezinho aqui, já, nossa, né? Fica branquinho ali, não dá para encostar em lugar nenhum mais. Ai, que dor e coisa e tal, né? Já imaginou essa cena, cara? Isso aqui é meio maluco, né?
Você que está ouvindo aí, queridos, é maluco no sentido teológico, bom, né? Então, mas já imaginou essa cena, você passar pelo fogo sem se queimar? Isso é uma coisa meio... Então a gente tem que decifrar um pouco essa palavra, irmãos. Isso quer dizer que coisas que nós vamos enfrentar nessa vida, coisas difíceis, queridos, que nós vamos passar nessa vida, que você talvez tenha passado, que você passou, se não fosse por essa palavra, se você não estivesse vivendo essa palavra, irmãos, muito provavelmente você não estaria aqui. Queridos, eu já vivi alguma coisa na minha vida, já enfrentamos algumas lutas e né, a gente passa e vive. Eu digo uma coisa para você. Eu entendo isso quando eu penso que, apesar de tudo isso, eu tenho um senso de humor ainda. Apesar de tudo isso, eu tenho alegria ainda. Apesar de tudo isso, eu ainda tenho fé. Apesar disso, apesar daquilo, apesar disso, apesar de ter acontecido isso, apesar de eu ter perdido isso, apesar de eu ter perdido uma amizade, apesar de eu ter perdido talvez alguma coisa, apesar disso, eu continuo tendo fé. Apesar disso, eu continuo tendo o meu casamento. Apesar disso, eu continuo tendo os meus amigos. Apesar de tudo isso, queridos, então eu entendo que passar pelo fogo é você passar por tudo isso e não perder o principal. A gente pode até às vezes ficar abalado emocionalmente, podemos às vezes ficar com dificuldade psicológica, emocional, queridos, mas nós não estamos destruídos. Isso é passar pelo fogo e não se queimar, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele está contigo, diz a palavra de Deus, e isso aqui é conteúdo de tenda. Eu quero insistir em falar isso para ti. Isso é uma palavra de Deus para mim e para você. Você consegue observar isso? Talvez você chegou aqui pensando que você era a pior coisa da face da terra. Porque talvez todas as coisas estão acontecendo contigo. Eu quero dizer para você, se você veio até aqui, porque o fogo não te queimou, não te consumiu. Porque o fogo dessas lutas duras e difíceis não consumiram a tua fé. Não consumiram, não debilitaram todos os teus recursos financeiros e não vão fazer isso. Não consumiram e não destruíram o teu casamento. Está aí a tua esposa, teu esposo. E se isso, querido, por algum motivo aconteceu, Ele pode restaurar ou Ele pode te dar uma outra pessoa. Em nome de Jesus. Então, se a gente pode decifrar, passar pelo fogo sem se queimar, a gente consegue pensar um pouquinho assim. Eu quero dizer para você isso. Se você está aqui porque o fogo não te consumiu. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, queridos. Mas ele fala algo mais poético ainda para mim e para você nessa noite. É uma palavra maravilhosa. Ele fala algo mais poético. Eu preciso falar isso para vocês. O Senhor falou ao meu coração. Eu estou feliz por isso. Eu fui abençoado por essa palavra. A palavra, inclusive, fala, vocês sabem que eles falam primeiro com o pastor,
depois a gente derrama isso aí. Olha no versículo 4. Olha só. Isso é uma poesia para você. É assim que Deus te vê. Olha que coisa linda. Queridos, olha que coisa linda isso. Visto, não tenha medo. Não tenha medo. Visto que você é o quê? Precioso aos meus olhos. Meus irmãos, talvez você possa não ser precioso ou preciosa aos olhos, para os olhos de muitas pessoas. Talvez é assim que você se vê. Você não se vê precioso ou preciosa para muitas pessoas. Mas Deus olha para você e fala: a forma como Deus te vê é que importa. Você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor, e isso que importa. Se você e eu não somos preciosos aos olhos da sociedade, ou de algumas pessoas, ou da rede social, ou de não sei quem, eu te pergunto uma coisa: aos olhos de quem que é mais importante você ser precioso? Senão aos olhos do Senhor. E nessa noite Ele olha para mim e para você. Isso aqui é uma poesia, é um poema. Isso aqui é lindo, queridos. O Deus Criador de todas as coisas, que entregou seu Filho naquela cruz, por mim e por você, olha para nós nessa noite e fala: você é precioso aos meus olhos. Você é preciosa aos meus olhos. Eu te amo, diz Ele. Querido, isso é uma palavra para você, é uma palavra de encorajamento para mim, para você, uma palavra de vida. Irmãos, receba isso no teu coração, porque é assim que o Senhor olha para mim e para você. Ele vê uma preciosidade. Eu não estou aqui com discurso motivacional. Isso aqui não é lugar para isso, querido. Isso aqui é lugar para a palavra. E nós fomos para a tenda. E nós dobramos o joelho. E o Senhor olha para mim e para você: não tenha medo. Porque você é precioso aos meus olhos. Porque eu te amo. Então você não vai se queimar. Então você não vai se afogar. Porque eu te amo. Quem pode tocar em você, se eu permitir? Isso é maravilhoso. E ele termina falando, eu quero terminar dizendo no versículo 5, não tenha medo, porque eu estarei com você. Queridos, nós podíamos agora parar aqui tudo, apagar a luz assim, e ficar aqui, queridos, com essa verdade, mergulhada nela. Pronto. Amanhã, quando tu levantar, lembre disso. O Senhor está contigo. Amanhã, quando tu enfrentar as batalhas, essa semana, se você tiver um enfrentamento espiritual, se tem algum demônio, alguma coisa espiritual te incomodando, diga para Ele: eu sou precioso aos olhos do Senhor. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Diga para Ele. E Ele está comigo. E Mateus, queridos, vai dizer para nós lá, 28:20, e vai afirmar essa profecia de Isaías, que Ele estaria comigo e com você até a consumação dos tempos. Creia nisso, irmãos. Saia daqui cheio dessa verdade no teu coração. Por favor, Igreja Evangelho Eterno.
Só a palavra de Deus, só a presença dEle é que pode fazer aquilo que nós não imaginamos. Eu não sei como você chegou aqui, mas Ele está te presenteando com essa palavra, querido. Por favor, não ignore ela, não deixe com que ela fique fora, distante do teu coração, da tua vida. Você é amado por Deus, pelo Deus vivo, não pelo Deus abstrato, pelo Deus que diz que você é dele, pelo Deus que assumiu você. Você é dele. E isso é demais. Isso é tudo. Eu quero encerrar, queridos, essa pregação. Eu podia ficar aqui, irmãos, tenho muitas coisas para falar sobre isso. Eu falei na nossa reunião de pastores, que esse tema relacionamento, esse negócio de intimidade, pessoalidade, isso é uma fonte que jorra e vai continuar jorrando para a nossa igreja. Mas eu, como pastor da igreja, eu tenho essa palavra para entregar para você.